Tisha B'Av marca a data que os dois templos, os dois Batei Mikdashot foram destruídos. O primeiro templo, o primeiro Beit HaMikdash, foi destruído pelos babilônios. O segundo templo foi destruído pelos romanos. E os dois acontecimentos foram na mesma data, em Tisha B'Av, dia 9 de Av. Então, todo ano esse é um dia de jejum, uma data triste no calendário judaico. E o Shabbat que antecede a data do Tisha B'Av é sempre o Shabbat da Parashá de Dvarim. Ele é chamado também de Shabbat Chazon. A razão que ele é chamado de Shabbat Chazon é porque esse Shabbat a gente lê a Haftarah. A Haftarah significa um trecho do Tanakh, dos profetas, que nós lemos depois da leitura da Torá. E começa com as palavras Chazon Yeshayahu. Yeshayahu foi uma profecia do profeta Yeshayahu, Isaías, falando ligado à destruição do templo. Então, aparentemente, ou de maneira clara, a gente vê que a Haftarah é uma Haftarah que fala sobre assuntos difíceis, uma Haftarah triste, é um período triste do povo judeu. E na Parashá também é uma Parashá que tem esse conteúdo, o Moshe Rabbeinu mencionando coisas não tão positivas que aconteceram com o povo judeu. Mas, por outro lado, a gente vê uma coisa interessante, que o último versículo da Haftarah, que na verdade isso significa a conclusão, como existe uma linguagem da Torá, Hakol olech achar achitum. Tudo vai pelo término. A maneira como algo termina, isso representa o conteúdo de tudo aquilo que foi falado. Interessante que o último versículo da Haftarah fala as palavras Tzion bemishpat ipadeh veshaveh b'tzedakah. Que o Tzion significa a nossa terra santa, Eretz Israel e o Am Israel, eles vão ser redimidos através da Torá e através da Tzedakah. Quer dizer, fala algo positivo. Não somente isso, a grande obra do primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, chamado Likutei Torah, quando ele dá o discurso racídico sobre essa parashá, ele fala somente sobre esse versículo. Não menciona nenhum dos outros versículos da parashá. Significa que, na verdade, todo o conteúdo desse Shabbat está embutido nesse versículo, que é um versículo que mostra algo positivo. Em outras palavras, a gente vê que todo o lado negativo que existe, toda a amargura, tudo que existe, na verdade, ligado à destruição do templo, na verdade, tem um fundo muito positivo. E isso se baseia naquela regra famosa que tudo que Deus faz, na verdade, é para o bem. Apesar de que em certos momentos a gente não enxerga isso, mas o fundo e objetivo de tudo é algo positivo. E isso é algo, então, relacionado também à construção, à destruição do templo. Existe um ditado do Midrash, no Yalkut, está escrito Alá Ariel, Bemazal Ariel, Vechrivet Ariel, Almenat Sheavó Ariel, Bemazal Ariel, Veivnet Ariel. E veio o leão no mês de leão, destruiu o leão, para que venha o leão no mês de leão e reconstrua o leão. O que significa isso? E veio o Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, no mês de leão, que é o Mazal, o signo do mês de Av, que é o signo do leão, e ele destruiu o leão, que é o templo, que tinha um formato como se fosse um leão. Para quê? Para que venha o leão, que se refere a Deus, no mês de leão, e reconstrua o leão, reconstrua o templo. A razão por que isso foi escrito dessa maneira, o leão, repetido 6 vezes, não é só para beleza da linguagem, mas isso é um sentido muito profundo. Está mostrando que todo o objetivo da destruição, na verdade, é a reconstrução. E isso se expressa numa pergunta interessante que é feita sobre esse assunto, que Deus cumpre todas as mitzvot, todos os preceitos que ele ensinou ao povo judeu. E existe uma proibição de a gente destruir o templo ou qualquer parte do templo. Isso é uma proibição da Torá. Então, como é que Deus próprio podia destruir o templo? E a resposta é que a única permissão que existe de você destruir algo sagrado é se o intuito é reconstruir algo maior e melhor no mesmo local. Dessa maneira, aquilo não é chamado de destruição. Essa destruição, na verdade, é uma construção. É como se fosse demolir um edifício para reconstruir um melhor no mesmo local. E isso, na verdade, é todo o conteúdo da destruição dos 2 templos. Na verdade, a destruição dos 2 templos, que foram templos construídos por seres humanos, é com um objetivo maior, como escreve o Zohar, para que nós tenhamos o Mikdash Adekut Abrichu, um santuário que vai ser feito por Deus, que é o terceiro Beit HaMikdash. Então, no fundo, a destruição, na verdade, é o início de uma reconstrução de um Beit HaMikdash maior. E isso é por essa razão que o Haftarah termina com um versículo positivo, Tzion bemishpat ipadeh veshaveh b'tzedakah, mostrando o lado positivo. Na verdade, toda a destruição, na verdade, é o início de uma reconstrução maior.
Então, apesar que hoje em dia, antes da reconstrução do terceiro templo, nós temos as leis de luto, porque enquanto está destruído, isso é algo triste, nossos corações estão quebrados, mas nós temos que saber que, na verdade, toda essa destruição, na verdade, é o início de uma construção, que nós vamos ter bem em breve, a construção do terceiro templo com a vinda de Mashiach.